Olá, como vocês estão? Eu sou o André e sejam bem-vindos ao Poesia Nunca Mais. E hoje eu trago aqui dois livros da escritora norte-americana Joyce Carol Oates. Então eu li dois livros dela, um no final do ano passado ou começo desse ano, que foi o romance Levo Você Até Lá, publicado pela Editora Globo. E o outro que eu terminei de ler agora, recente, Descanse em Paz, que é um livro de contos, publicado pela Leia. A gente vai começar pelo romance, O romance Levo Você Até Lá, ele tem dois eixos narrativos. Então é assim, acontece. Você tem uma personagem principal, que é uma jovem, que sai de sua cidade, a cidade onde ela reside, para ir para uma outra cidade, uma cidade grande, para cursar a universidade. E lá chegando, ela fica numa irmandade, num lar para moças, onde ela vai morar. Um lar para moças, mas não é um lar que você chega, qualquer moça, e pode morar lá. Não. É um lar para moças de boa família. Moças de uma classe social abastada. Então lá você tem uma orientação, vamos dizer assim, uma orientação muito rígida. Você tem uma governanta, uma espécie de governanta, que comanda essa irmandade, que chama Kappa Gamma Pi, e fica próximo da universidade, onde essa jovem vai cursar filosofia. Então, na primeira parte narrativa, nesse primeiro que eu chamei de primeiro eixo narrativo do romance, você tem o convívio dela com a direção dessa irmandade, Kappa Gamma Pi, que é o nome do lar para moças, uma espécie de pensionato, alguma coisa nesse sentido, e o convívio dela com as outras colegas que também estão morando ali, por conta da universidade. No segundo eixo narrativo, você tem a vivência, a experiência dessa jovem dentro da universidade, no curso de filosofia. E lá, na classe, ela conhece, se apaixona por um jovem estudante também de filosofia, negro. Então você tem que pensar que nós estamos nos anos 60. Então, em meio aos conflitos sociais, da luta pelos direitos civis dos negros, nos Estados Unidos, tem esse jovem negro que ele é um rapaz muito estudioso e ele tem embates com os professores, embates filosóficos, onde na maioria das vezes ele ganha a discussão. Só que acontece, os alunos ficam fascinados com ele, outros ficam com certo ódio pelo fato simplesmente dele ser negro. E ele ganha muitos desses embates com os professores, coisa que deixa os professores constrangidos, e você nota que eles pegam e dizem a palavra final, porque afinal de contas tem a questão da hierarquia entre o professor e o aluno, o aprendiz, E tem também o fato de que esses professores são brancos e aquele aluno é negro. Então ele causa um certo furor dentro da sala de aula. Essa jovem fica fascinada por ele e acaba o seguindo na rua. E descobre que ele mora numa pensãozinha, bem ralé, E ela segue ele todos os dias. E quando ele finalmente a aborda, que percebe que está sendo seguido e pergunta o que ela quer com ele,
que acontece? Ela está apaixonada por ele, ele não sente atração nenhuma por ela, nem desejo sexual, porque afinal de contas, né? Assim, a afeição dela não desperta nenhum interesse nele. Ela é anoréxica, né? E pelo que é descrito aqui, ela é uma moça sem graça, sem sal, né? Mas devido à insistência dela, ele acaba tendo relações com essa moça. Mas ela que corre atrás dele. Então, quando eles, por exemplo, entram num restaurante, eles entram sob o olhar de todos, que afinal de contas é uma relação interracial. Nos Estados Unidos, racista, né? E nos anos 60, né? E então você tem esses dois eixos narrativos. Acabei esquecendo de apresentar um pouco a autora, né? Aqui na orelha, esse livro aqui, esse romance, é bem interessante a história. Malcolm X, Martin Luther King, personagens históricos do movimento negro norte-americano comparecem aqui na narrativa, né? Embora interessante é que o rapaz é negro, mas ele não é um ativista pelos direitos civis. Ele é um estudante de filosofia, né? Ele está se formando, né? E ele tem um pensamento voltado mais para o espírito. E ele se vê como um ser humano e que ele acha que essa luta não deveria nem existir. Não deveria existir. Então ele se atém mais à questão do espírito, da filosofia. Ele não vai nas passeatas, ele não participa do movimento social. E aqui diz o seguinte sobre a autora. Joyce Carol Oates é autora de algumas das obras de literatura mais significativas da atualidade, como o best-seller Blonde, que, se eu não me engano, é sobre a Marilyn Monroe, publicado pela editora Globo, e We Were the Mulvanneys. Agraciada com os prêmios norte-americanos National Book Award e The PEN Malamud Award for Excellence in Short Fiction, é membro da Academia Americana de Artes e Letras e professora na Universidade de Princeton, Nova Jersey, onde leciona desde 1978. E ela ainda é viva, ela tem 83 anos. Esse livro, Levo Você Até Lá, com esse título estranho, né? Ele foi traduzido pelo Luiz Antônio Aguiar e publicado em 2002. Isso. Recomendo demais. Aí depois eu li o quê? Eu li um livro de contos. Eu chamei de contos ensaísticos, né? Que é o Descanse em Paz. Publicado pela editora Leia, com tradução da Elisa Nazarian. Então, este livro aqui, ele traz 5 contos ensaísticos, vamos chamar assim, como se fossem réquiems, ou o Canto do Cisne, né? Ela recria os dias finais de cada um desses 5 autores americanos, do Ernest Hemingway, do Mark Twain, da Emily Dickinson, do Henry James e do Edgar Allan Poe. O conto que fala sobre o Edgar Allan Poe se chama Poe Póstumo, ou O Farol. Então, nesse conto aqui, ele é narrado pela própria personagem, que é o escritor Edgar Allan Poe. Ele narra em forma de diário. Então, eu fiz uma colinha aqui. Ele vai cuidar de um farol. O farol se chama Farol de Vinha del Mar. É uma ficção, isso não aconteceu, é uma ficção. Ele vai cuidar desse farol, né, patrocinado pelo seu benfeitor Dr. Bertrand Shaw. Esse farol no Chile. Então é numa parte costeira, né? Então o que ele tem que fazer? Ele tem que subir a escada em espiral, cerca de 200 degraus, para acender e apagar esse farol. E lá ele tem a companhia
de um Fox Terrier, o cachorrinho dele, que chama Mercury, né? E ele conta o dia a dia dele nessa empreitada. A esposa dele, que era a prima dele, né? Chamada de V no diário que Poe escreve. E ele casou-se com a prima tinha 13 anos e ela faleceu aos 16. Então, pelo que dá a entender, ele foi cuidar desse farol uma forma de... Ele estava naquela fase do luto, então ele precisava espairecer as ideias, né? Então lá, na narrativa, no diário que ele traça, ele fala do dia a dia dele no farol, ele fala sobre 2 traduções que ele está lendo ou fazendo, né? 2 traduções que ele está lendo ou fazendo, uma de Plotino e a outra de Jeremias Gotthelf, que eu acho que é alemão. E também ele reflete sobre a própria escrita do diário. No segundo conto, sobre a Emily Dickinson, se chama E. Dickinson Reply Looks. O que acontece? O casal senhor e senhora Cream, eles veem na internet, então a história já se passa no século XXI. Eles veem na internet um modelo Reply Looks, né? E eles decidem ir ao shopping para comprar um modelo desse. Chegando lá, eles encontram, na loja, eles encontram vários modelos de Reply Looks. Eles encontram, abre aspas aqui, de grandes atletas, de grandes líderes militares, grandes inventores, grandes compositores, músicos, líderes mundiais, artistas performáticos, escritores e poetas. Como escolher, né? E eles ficam interessados no modelo Reply Looks da poeta americana Sylvia Plath. Só que, como ela é uma poeta moderna, ainda não podia fazer um modelo dela por conta dos direitos autorais. Então essas personalidades eram só personalidades mais antigas, de mais de 70, 100 anos atrás. E eles acabam escolhendo um modelo da Emily Dickinson, um androide da Emily Dickinson, poeta do século XIX, para viver com eles. No próximo conto, você tem, se chama Vovô Clemens e Peixe Anjo, 1906. Quem é o Vovô Clemens? O nome dele é o Samuel Langhorne Clemens, mais conhecido como Mark Twain, que é o autor consagrado, né, de livros como As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn. O que acontece? O Vovô Clemens, ele já tem mais de 70 anos, é o Mark Twain, né, o escritor. Ele já tem mais de 70 anos e ele tem por hábito se corresponder com ninfetas de 13 a 15 anos, né? Ele se corresponde com essas jovens, né, que são chamadas de peixes anjo. E ele tem uma delas que é a sua predileta, o seu peixe anjo predileto. Então ele se corresponde com ela. E como ele é um escritor consagrado e ele tem muita credibilidade, né? Isso é até incentivado pelos próprios pais dessas garotas. O conto sobre o Henry James se chama O Mestre no Hospital São Bartolomeu, 1914 e 1916. Então ali durante o conflito da Primeira Guerra Mundial, o Henry James já está velho, né? E ele vai a esse hospital, São Bartolomeu, como voluntário para ajudar as enfermeiras e tal, com os soldados feridos e mutilados da guerra. Então, assim, sob o olhar, com os olhos
da enfermeira-chefe que desaprova, né, algumas coisas dele, né, porque ele vai lá para ler livros para os seus soldados preferidos, né. Então ele lê romance do Walter Scott e a poesia do Walt Whitman, né, e ele tem os seus preferidos. Ele já está doente também, né, com a sua bengala, apoiado pela sua bengala e tal. E ele é reconhecido apenas por uma enfermeira, como o grande autor Henry James, né? Então ele tinha, ele era um consagrado com a crítica, mas desconhecido do grande público. O último conto que fecha essa coletânea da Joyce Carol Oates, é sobre o Ernest Hemingway. Se chama Papa and Ketchum, 1961. Esse é o conto que é mais ensaístico e que é mais biográfico, assim, um biografismo enorme, assim. Parece uma pesquisa, um trabalho de pesquisa feita pelo Joyce Carol Oates sobre a vida e a obra do Hemingway. Então tem muitos dados biográficos ali, e é o que mais é carregado nisso. E um detalhe que eu esqueci de falar é que todos esses contos a Joyce Carol Oates emula a escrita desses autores. Então ela tenta escrever a maneira de, né? A maneira da Emily Dickinson, a maneira do Henry James, do Mark Twain, do Poe e neste caso aqui do Hemingway. Então esse conto especificamente é o mais ensaístico e fala sobre realmente os momentos finais. Ela recria os momentos finais do Hemingway, ele e sua espingarda, né, que ele deu se preparando para dar um tiro na cabeça, né, estourar os miolos. Então é o conto que você percebe que talvez o Hemingway seja um ideal de autor para Joyce Carol Oates, né? A prosa jornalística dele, né, concisa, frases com poucos adjetivos e claro que todas essas narrativas mescladas ao estilo gótico da autora, da Joyce Carol Oates. Só por tudo isso já recomendo demais a autora, né? E é uma autora contemporânea, viva, né? Ainda dá aula naquela universidade que eu citei, Universidade Princeton, né? Nova Jersey. Ela tem 83 anos. E eu descobri que eu tenho mais um livro dela aqui que eu ainda não li, mas vou ler. Esse livro também de contos, A Fêmea da Espécie, editora Record, coleção negra. Essa coleção negra é de romances policiais, né? Romance noir, traduzido pelo Paulo Reis. Então, vou ler em breve. É uma autora que gostei bastante e recomendo demais. Bom, gente, como esse vídeo já está ficando um pouco grande, eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam até aqui e até a próxima.